Olá, como vai você? Eu sou Alessandro Samuel Isaac e hoje, como simples servo do Senhor, quero dividir uma palavra com você e que você possa refletir, porque este é o momento de reflexão. E nesta reflexão de hoje, eu quero convidar você, inclusive, que puder, mesmo que não seja agora, mas na primeira oportunidade que você tiver, pegue a sua Bíblia, pode ser ela digital, se você não tiver física, abra ela no livro de Romanos. Sim, Romanos capítulo 12. Em Romanos capítulo 12, ele reflete muito do que nós, às vezes, no nosso dia a dia, a gente não tem colocado em prática. Ao contrário. Antes até de passar a palavra, eu gosto sempre de já fazer uma breve introdução, dizendo que esta palavra é para você, é para mim, que em algum momento das nossas vidas resolvemos murmurar ao invés de agradecer. Resolvemos nos entregar ao invés de praticarmos a nossa fé. Vamos ler juntos Romanos capítulo 12, do versículo 1, tá bom? Em diante. Quero agradecer também a presença da minha esposa que está aqui, também junto comigo, ouvindo a palavra, intercedendo comigo, também do meu filho Theo que está aqui, pedindo a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo para clamar e entrar com a misericórdia dele sobre o meu filho adolescente que não está pela rua, e que a gente não é porque é um mau pai, mas porque hoje a gente vive uma adolescência realmente assim de ilusão, não é? Onde eles preferem estar lá fora do que estar diante da palavra do Senhor. Mas eu creio em Deus, que Deus tem uma obra também na vida do meu filho Valdir, como também na vida dos teus filhos, dos teus parentes e na sua vida. Amém? Vamos ler Romanos, tá bom? É Romanos capítulo 12. Se você, inclusive, neste momento não puder me acompanhar, mas anota aí, Romanos capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui eu quero já dar uma breve explicação e uma reflexão. Será que hoje você tem passado algum momento na sua vida em que, sabe, a sua vontade é de simplesmente jogar tudo pro alto? Porque você já se conformou com os problemas que tem te rodeado, já se conformou com as coisas que às vezes não têm acontecido na sua vida, já se conformou com aqueles sonhos que você tem que ainda não se realizaram, já se conformou com tudo aquilo que você olha ao redor, através das pessoas, vê as pessoas realmente prosperarem, progredirem, e aí a sua vida, segundo às vezes o seu pensamento, não é? Ela não anda, e aí você também pensa, puxa, por que afinal eu estou aqui? Olha, segundo aqui a palavra de Deus, nós não podemos, em nenhuma hipótese, nos conformarmos com as coisas deste mundo. Não temos que ficar comparando a nossa vida também com a vida dos outros, porque cada um, Deus tem um propósito. Pode ser o mesmo
ou pode ser diferente. Então nós, enquanto seres humanos também, tendenciamos a comparar a nossa vida com a vida do outro, achando que a vida do outro está sempre melhor que a nossa. Mas só Deus, muitas vezes, conhece também todas as pedras de tropeço que o nosso próximo enfrentou para chegar aonde ele chegou, e só Deus conhece, às vezes, as provas que o nosso próximo tem passado calado e que nós não enxergamos e achamos que a vida dele está melhor que a nossa, e começamos depois ali a cobrarmos a Deus. Senhor, a vida do outro está melhor que a minha. E ainda nada acontece com você. Por quê? Porque você está invejando a vida do outro, ao invés de pedir para Deus abençoar a sua vida. Então, ao invés de você se conformar, ao invés de você querer desistir, pense comigo uma coisa: de que adiantaria? Você, de repente, teve ali um novo trabalho, e neste novo trabalho, talvez você, por algum motivo, desistiu de buscar a sua promoção, porque você acha que, de repente, os seus chefes ou a tua liderança não vão olhar para você, não vão te valorizar, e você resolve fazer seu trabalho de qualquer jeito. De repente, você está na escola e já tem, às vezes, uma mancha com os professores, né, de acharem que o seu comportamento ele não é um comportamento exemplar, e aí você tenta melhorar, mas os professores não te dão voto de confiança. Qualquer coisa que acontece em sala de aula, eles acham que é você. E aí você pensar, já que tudo nessa sala é o mesmo, então vou continuar da forma como eu já era. Ou seja, desiste, se acomoda de querer ser melhor. Talvez você esteja hoje buscando também um relacionamento, ou melhor, talvez você já esteja num relacionamento, e aí você começa a colocar tantos defeitos na outra pessoa, que de repente você está prestes a perder alguém que foi Deus quem colocou na sua vida. Ou até mesmo no casamento. Talvez você tenha casado, esperado que tantas coisas boas acontecessem, e é normal nosso, a gente quer que as coisas boas aconteçam mesmo. A gente sempre quer ter uma vida melhor. Mas e aí? Se não é este o propósito que Deus tem na sua vida, mesmo depois de tantas lutas e esforços da sua parte, você simplesmente vai abrir mão de tudo? Então de que adiantou ter casado? Era melhor ter ficado solteiro. Era melhor você não ter começado este namoro. Era então melhor você não ter começado este trabalho, porque a partir do momento que você faz ele mal, você também está comprometendo seus outros colegas ali de profissão. Mas este que é o segredo, aqui de Romanos capítulo 12. Principalmente aqui, olha, no versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem, renovem a sua mente, renovem a mente de vocês. Comecem a criar novas memórias, comecem a criar novas esperanças, comecem a olhar para a vida de vocês e fazer um novo planejamento com humildade. Com humildade. Não que você não possa planejar coisas grandes, porque o nosso Deus ele é infinitamente maior do que qualquer sonho da nossa vida. Mas existem momentos que sim, mesmo nós tendo um Deus, que é o Deus impossível, nós temos que ter a nossa racionalidade em dia também. Temos que ter a humildade de reconhecer que, puxa, talvez eu não vou ser um trilionário, como é o Elon Musk, mas eu posso ter um grande plano de carreira profissional. Puxa, talvez eu não vou conseguir ter a melhor vida de casado que eu tinha com todos os luxos que eu gostaria. Puxa, mas não vai faltar o pão de cada dia. Sabe, coisas desse tipo que nós precisamos entender, que por mais simples que sejam, também são fundamentais nós valorizarmos. Continuando, vou provar para vocês que existem momentos na nossa vida que precisamos praticarmos mais a humildade. Ao invés de sonharmos tão alto, tão grande, ao invés de ficarmos nos iludindo com os nossos próprios sonhos, às vezes Deus pede para colocarmos os pés no chão. Olha só, vou continuar aqui. Romanos capítulo 12, versículo 13 em diante. Diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ok? Não tenha de si próprio aquele pensamento de que você realmente é muito melhor do que qualquer outra pessoa, sendo que às vezes você não tem o estudo que a outra pessoa tem.
sendo que às vezes você não passou pelo processo que a outra pessoa passou para ela chegar onde ela está. Mas continuando. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Gente, isso daqui é fantástico. Adianta você querer sonhar grande se você, na realidade, você não busca por onde realizar este sonho? Quanto maior for o seu sonho, maior deve ser o seu planejamento, mais preciso deve ser o seu planejamento. Talvez até mais sacrifícios você tenha que fazer para realizar o seu grande sonho. Então, eu te pergunto hoje, será que você tem realmente tido um conceito equilibrado dos sonhos que você tem sonhado? Ou você tem sonhado sonhos muito maiores do que a sua capacidade de conseguir alcançá-los? Não pense você que porque você é filho, é filha de Deus, o Deus do impossível, que ele vai fazer tudo que é do céu para você, não. Tem sonhos que ele vai permitir que você sonhe, ok. Mas tem sonhos que ele só vai realizar na sua vida, aqueles sonhos que de fato estão à altura da sua fé. Sonhar grande é ter muitas ações. Então é a sua fé. Quer realizar grande? Tenha fé. Tenha muita fé. Porque ter fé é você não apenas esperar, mas é você agir. É você não aguardar que abram portas para você. É você criar suas portas abertas. Puxa, eu quero um dia realizar tal sonho de ter um plano de carreira na empresa X. Mas talvez pela minha idade, ainda que eu tenha formação ou não, já não me dão oportunidade. Abra você sua própria empresa e vai trabalhar na área que você quer. Um exemplo. Se você sonha muito grande, você vai precisar entender que haverão muitas pedras de tropeço na sua vida, que é você quem vai ter que chutá-las para o lado, para fora da sua estrada, não apenas esperando com que Deus tire. Eu quero o seu sonho, quero ter o sonho de ser bilionário. O que você tem feito para ser um bilionário, uma bilionária? Nada? Quer que apenas caia do céu? Então você não está tendo fé o suficiente para poder alcançar este sonho, porque quem tem fé age. Vamos continuar aqui? Versículo 4 em diante. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Ou seja, uma mão, 5 dedos, todos diferentes um do outro. E cada um deles um nome, uma função. Então tem pessoas que neste mundo Deus levantou para ser médicos, médicas. Tem pessoas neste mundo que Deus levantou para ser grandes mestres de obra. Apenas para citar alguns exemplos de que nós temos que buscar em Deus quais são os nossos reais dons e propósitos nesta terra. E não queremos só ficar ali invejando o que já é pecado, entendeu? Os propósitos e as conquistas dos outros. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Perceberam como Deus aqui ele mostra diversos dons, diversos comportamentos, representando diversas pessoas diferentes. Talvez você pense assim, puxa, eu não tenho o dom que ele tem, o que ela tem. Eu não tenho o dom para fazer a obra de Deus. Mas quando se trata de dons, nem tudo significa que está relacionado à obra de Deus. É como eu disse, tem pessoas que realmente nasceram ali com uma sabedoria para serem empresários, empresárias, não é? Médicos, médicas, outras pessoas nasceram para servir, têm o dom de servir, ninguém vai servir melhor do que aquela pessoa, o que fará com que ela sempre terá um emprego realmente assim garantido, porque ninguém, em sã consciência, nenhum líder, nenhum senhor, né, vai querer dispensar alguém que serve tão bem,
com maestria, com zelo, com gentileza. Tem pessoas, sejam homens ou mulheres, que nasceram com o dom para cuidar da casa. Sim. E cuidam tão bem. E às vezes, né, eu mesmo ouço, puxa, mas eu não queria ter esse tipo de dom. Isso não é um dom, é um dom. Porque se você começar a avaliar bem, poucas pessoas fazem tão bem quanto você. Eu digo pelo seu casamento, não é? Começando pelo meu mesmo. Que muitas vezes, né, a gente avalia, puxa, mas será que o meu esposo ou a minha esposa não está fazendo algo que de repente eu poderia contribuir mais? Quando na realidade, ambos já contribuem, cada um da sua forma, cada um à sua maneira. Então comecem realmente a olhar para o próximo com mais respeito, entendendo que muitas vezes ele não alcançou certos objetivos, às vezes não é porque ele não quis, mas é porque ele está condicionado àqueles dons que Deus deu para ele. Não que ele não possa aprender coisas novas, ele pode, deve aprender coisas novas. Mas não há dúvida de que nós sempre faremos aquilo que é melhor quando está relacionado aos dons de Deus. Quero orar agora pela sua, pela minha, pela nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, porque eu creio que hoje eu aprendi uma lição de que mesmo com dores, mesmo com desânimos, mesmo com dificuldades, mesmo com sonhos que não se realizam, mas eu tenho que valorizar, Deus, cada momento que o Senhor me proporciona ao lado da minha família. Eu tenho que valorizar cada oportunidade que o Senhor me deu de desenvolver os meus dons. Eu quero agradecer e valorizá-lo por cada conquista técnica que eu tive, Deus, dentro dos meus conhecimentos. Mas, sobretudo, eu quero idolatrá-lo, Senhor. Pelo Senhor me fazer entender que aquilo pelo qual o Senhor me entregou de dom maior é aquilo que eu tenho que entregar ao Senhor de volta, aquilo que eu tenho que abençoar e ajudar as pessoas, o meu próximo. E eu entrego estes dons e todos os outros, Senhor Deus, da minha vida para o Senhor. Mas também te peço para que o Senhor renove aqueles que o Senhor achar porventura bom para a minha vida. Mas não só agora pedindo por mim, mas pedindo por cada irmão, por cada irmã em Cristo, que muitas vezes fica triste, porque fala para o Senhor, Deus, por que fulano, ou ciclano, ou beltrano consegue coisas e eu quero tanto ter e eu não consigo? Porque será Deus que as pessoas têm os dons X, Y, Z, mas eu não tenho? Senhor, ajuda essas pessoas a entenderem quais são os reais propósitos do Senhor para a vida de cada uma delas. Ajude-as a entender, Pai, que neste mundo, cada um de nós, sim, temos um a fazer, temos um brilho para nos colocarmos em algum lugar. Cada um de nós tem um brilho. Só que cada um de nós nasceu muitas vezes não para brilhar no mesmo local, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas. Nos faça entender, Jesus, que ainda cada qual, assim como eu, minha família, e cada um destes que estão me ouvindo, cada qual, com seu jeitinho de ser, para o Senhor, é uma pessoa única. E que o Senhor, segundo a tua vontade, e claro, segundo o querer de cada um, porque nós temos que querer, o Senhor pode nos usar à sua maneira, mesmo com a nossa simplicidade. Abençoe, Deus, a nossa semana, abençoe os nossos sonhos, nos ajude a entendermos que para realizarmos certos sonhos, primeiro temos que nos planejar, nos organizar, e que tem sonhos que também não são para nós. Nos dê essa humildade para reconhecermos os sonhos que são para nós, mas os sonhos que são do Senhor para as nossas vidas. Assim eu te agradeço pela vida de cada um destes que me ouvem e pela minha vida e de toda a minha família. Nos renove com a tua santa paz, graça, misericórdia. Nos alcance com o teu perdão, porque eu sou falho e pecador e peço pela minha família e pelos seus irmãos e irmãs em Cristo também. E se assim for da sua vontade, que a sua misericórdia e graça alcance os nossos sonhos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e que você possa refletir melhor em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 9, mas se você puder, leia todo o capítulo 12 de Romanos. Tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar o seu coração. Deus abençoe a
a sua vida hoje, amanhã e sempre.